Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos bater palmas bem forte para louvar o santo nome de Jesus. Igreja, nós vamos agora prosseguir a campanha. Já tivemos à tarde, muitos que já vieram. Estamos na campanha Como que Abraão enfrentou guerras e batalhas, e há uma analogia das guerras de Abraão, ou as batalhas, para implantar o plano de Deus, com os tempos do fim hoje, batalhas que a igreja também enfrenta e como vencê-las. Há uma analogia, porque a história se repete. Então vamos agora ler as Escrituras, que é uma sequência do que já foi pregado nas questões anteriores de Abraão, que é essa campanha que está sendo feita, as guerras de Abraão contra os principados. Então a leitura agora é Gênesis 14, verso 17. Então nós já lemos uma parte, na parte anterior da campanha, agora mais uma etapa que complementa todas as batalhas que Abraão teve ao longo da jornada até ser aprovado. Então há uma analogia das guerras finais, como também Abraão enfrentou, são quase idênticas. Então vamos ler. Gênesis 14, agora o verso que vamos ler é o verso 17. Então diz o seguinte: e o rei de Sodoma saiu ao encontro de Abraão, depois que Abraão voltou a derrotar a Querdolamer. Na outra Bíblia, Querdolamoer. Em outras traduções, Querdolaomer, com 2 R em outra tradução, que quer dizer semente de leoa, ou deusa da sensualidade, que quer dizer Querdolaomer, ou semente da promiscuidade sexual de todos os níveis. É o que representa o nome desse rei. Então Abraão o derrotou e os reis que estavam com ele, lá no vale de Savé, que hoje é chamado o Vale do Rei. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então Abraão, ele venceu várias batalhas até tornar uma grande nação. E assim, se somos descendência de Abraão, também, como em Gálatas 3:29, se somos Jesus, a descendência de Abraão também é nossa, a herança. E aquilo que o inimigo tentou contra ele, ele vai tentar com a sua herança também, sua geração. Por isso que as guerras de Abraão, elas se somam e muitas vezes assemelha o que ocorre nos tempos do fim contra a igreja. Isso com aqueles que vão tornando fiéis a Deus. Então, como que Abraão venceu as batalhas e quem que atacou a ele? Então, primeiramente, Abraão é chamado após o seu pai falecer, porque seu pai para no meio do caminho, mas Abraão é chamado e Deus fala: vá por esse caminho, que era um deserto escaldante. Então Abraão, ele vai, e o ataque do inimigo contra ele não surte efeito, porque o inimigo atacou o pai dele e falou: você vai entrar nesse deserto, vai morrer de calor ou de frio, não tem nada lá adiante, Deus não falou mais nada, só entrar nesse deserto. Então o pai de Abraão fica um tanto temeroso de entrar e fica parado esperando que Deus fale mais. Mas Abraão obedece, porque Deus fala: entre por esse caminho que é deserto. E Abraão vai andando com a sua caravana, e ele não pergunta nada, ele não questiona se está calor ou se está frio, se vai faltar água ou comida, ou se vai ter alimento. Ele vai andando e andando dia após dia, andando pelo deserto do Saara, que é mortal, mas ele vai seguindo. E em nenhum momento ele fica questionando a Deus. Em nenhum momento ele fala uma vírgula, por que está ali, aonde que vai, o que vai ocorrer, o que Deus quer. Então ele vence essa batalha, que é um ataque de Nosferato. Na maioria das vezes a pessoa crê em Deus, mas aí a bênção demora. Então a pessoa fala: mas Deus não fala, a Deus prometeu, mas não está cumprindo. Que sofrimento, Deus não está operando, está piorando, não vejo mais solução para o casamento, para a família, cada vez está piorando as questões que eu estou vivendo. Então quando a pessoa começa a falar isso, é um ataque demoníaco, é o que mais está ocorrendo na vida do cristão.
vem as lutas, mas a pessoa é influenciado pelo mal para brigar com Deus, ou questionar, ou querer saber por que do problema. Isso é ataque demoníaco, que muitas vezes passa até desapercebido. Mas a pessoa que serve a Deus, ele tem que falar assim: eu estou nessa terra para te servir, te obedecer, e não para questionar ou brigar com Deus, mas para fazer o que Ele manda. Se é para ir para o deserto, que quer dizer sofrimento ou prova, eu vou esperar em Deus e não vou reclamar, questionar Deus, ou porque está ocorrendo isso comigo, ou porque está vindo contra mim. Não faça isso. Simplesmente fala assim: eu estou nessa terra para te servir, ocorra o que ocorrer, eu lhe obedeço, te louvo e espero na tua misericórdia. Cada dia vivo para te servir, e não para perguntar, questionar ou ficar reclamando o problema. Então o ataque do Nosferatu é a tentativa de questionar a Deus. Mas Abraão não fez isso, ele foi andando pelo deserto. O que ocorreu? A viagem foi prosseguindo, e quando ele menos espera, a viagem acaba. Mas aí acaba onde? Lá numa praia, no Mar Vermelho. Já era quase a noite. Aí Deus fala: Abraão, sei que tu me ama, porque tu atravessou esse deserto e não perguntou nada, só obedeceu. Tu pode contar as areias dessa praia? Será o teu povo agora. Olha para o céu, pode contar as estrelas? Será o número do teu povo. Então veja bem que Abraão já vence uma batalha e já vem uma promessa de tornar uma grande nação. Ele venceu um ataque de Nosferatu. Então ele vai prosperando. Aí ele traz Ló também. Ló vai morar em Sodoma e Gomorra por causa daquela confusão dos pastores. Abraão vai para a montanha e lá Deus fala mais com ele. Então Abraão desenvolveu o amor, que tudo crê, tudo sofre, não irrita, não procura os interesses, a fé aumentando. E ocorreu o quê? Que Abraão tem uma notícia que seu sobrinho foi raptado com sua família lá em Sodoma e Gomorra, porque existia naquela região esse rei chamado Quedalomé, que era um rei que comandava várias nações e queria comandar mais nações ainda para implantar o seu império sensual. Por isso que Quedalomé, você pode olhar em qualquer compêndio de grego ou hebraico, que está lá bem claro: Quedalomé, aquele que apregoa a promiscuidade, aquele que apregoa o sexo livre, que tenha filhos e filhas sem ter casamento e não valoriza a pessoa como deve ser, mas o que a pessoa quer ser. Se a pessoa é homem, quer ser mulher, ele aprovava e ele pregava isso. A pessoa tem a liberdade de viver como quer. Se quer ser homem, quer ser mulher. Se é mulher, quer ser homem. Então ele apregoava o sexo livre. Por isso que a história se repete. E é o que ocorre hoje em muitas nações, como no Brasil. Nesses últimos 10 anos, o que foi feito no Brasil e em muitos países? Leis para legalizar casamento gay. Agora, a última etapa agora, a aprovação do gênero. Se o homem se diz mulher e ele tem o gênero de mulher, mas é homem, ele pode entrar num banheiro feminino e falar: não, eu sou mulher, mas é homem. É o que está sendo aprovado nas leis agora, a questão do gênero, a promiscuidade, a abertura da sensualidade para todo lado, nas escolas, nas entidades públicas, no governo, nas leis, para todo lado. E muitos países estão implantando isso. No tempo de Quedalomé, era implantação por força de guerra. Agora é a força da lei ou da força política para implantar isso. Então veja que isso já ocorria lá no tempo de Abraão. Então Ló é preso, aquela cidade de Sodoma e Gomorra, atacado por Quedalomé, 5 nações contra 4. Invadem várias regiões para implantar aquela opressão sensual. E violência atrás de violência. Então a notícia chega para Abraão. Abraão, seu sobrinho, a esposa, as filhas, foi tudo preso, porque Quedalomé, que eles querem implantar mesmo o terror sensual na terra. Mas o que ocorre? Abraão
ele já tem a fé, o amor de Deus aumentado. Então Deus fala: Abraão, vá e liberte e destrua esse império de Quedalomé. Abraão conseguiu, e com 318 homens, que foi pregado a última etapa. Aí foi falado, o que é 318? Então 318 está lá no capítulo 15, é o nome de Eliezer, que foi o primeiro dentro da casa de Abraão como herdeiro. E os outros 318 com Eliezer. Aí foi falado, a palavra Eliezer no hebraico, o E representa 1, o L 30, o I 10, o outro E 70, porque falta letras no hebraico, né, igual ao português. O Z é 7 e o R 200, somando 318. Então a palavra, ou o número 318, representa herdeiro fiel no hebraico. No grego, 318, quem já estudou matemática avançada sabe que a letra teta, usado em cálculo diferencial, o teta representa o T, que no grego representa o número 300, e o 1 representa a letra I, e o 8 representa a letra H, e Iusos é o nome de Jesus no grego, que está lá na cruz quando ele é crucificado. Então a cruz, o nome de Jesus, 318 representa Jesus crucificado, que venceu a morte e ressuscitou. Então quando Abraão pega 318 fiéis e 318 herdeiros, aponta para a igreja gloriosa hoje. Não somos co-herdeiros semelhantes de Cristo? Então lá em Abraão Deus já está falando da igreja gloriosa. 318 é os 318 herdeiros, semelhança do Senhor, que agiam amando Abraão e fazia tudo para ser fiel a ele e a visão de Deus. Então Deus fala: Abraão, com seus 318 herdeiros fiel, vá atrás dessas 5 nações. E eles vão, poucos, e vence a batalha. Então ele luta contra Quedalomé, quer dizer, o rei da sensualidade, da promiscuidade livre, destrói aquelas nações e liberta também Sodoma e Gomorra e traz de volta as pessoas. Mas o que ocorre? Ocorre que Abraão é recebido pelo rei de Sodoma e Gomorra, que oferece para ele fazendas. Então Abraão fala: não quero nem um cardápio seu. Você pode ler lá em Gênesis 15. Mas chega o sacerdote Melquisedeque e dá pão e vinho para Abraão, que é a Santa Ceia hoje. Pão, corpo de Cristo, sangue de Cristo, vinho. E Abraão dá os dízimos para Melquisedeque, mas nada de Sodoma e Gomorra ele pega. E Deus declara que livra aquelas nações para eles arrependerem, mas mesmo assim eles ainda continuam com aquelas práticas. É destruído Quedalomé, que influenciou as nações à promiscuidade. Mas Sodoma e Gomorra ainda continuam com as práticas e não arrependem. Depois é destruído com fogo e enxofre por causa da perversão. Mas sempre Deus deu chance. Então Abraão enfrentou essa batalha da sensualidade de Quedalomé. Essa influência hoje, ela leva à crise financeira, à inimizade, leva as pessoas a ficar inquietos, leva as pessoas a perder a fé em Deus, a adorar demônio, adorar Satanás. Por quê? Porque a sensualidade vai entrando, e quando a sensualidade entra numa pessoa, ele torna idólatra. E a idolatria não é só de imagem, a sensualidade torna idolatria. Adoração à sensualidade, adoração ao sexo, não que não pode ter dentro do casamento legal, mas a promiscuidade, ela é uma forma de idolatria. A pornografia é uma idolatria e leva ao vício. Tanto é que quando a pessoa tem algum tipo de vício, um dos piores que existe não é da droga, da cocaína, do crack ou do cigarro ou álcool, que pode se libertar com a graça de Deus. Dos grandes vícios que existe, o pior é a sensualidade pornográfica. A pessoa dificilmente consegue largar sozinha, ele vai entrando e vira uma opressão satânica. Então isso ocorria lá no tempo de Abraão. As pessoas ficavam
viciadas, antes nem eram, mas Quedorlaomer apregoava a sensualidade, e a pessoa nem tinha isso, mas ia envolvendo, e ficava tudo retido, amarrado, escravizado por essa influência. Mas então Deus usa Abraão para destruir isso. Por isso que assemelha nos tempos de hoje. Mas veja bem, hoje muitas igrejas estão sendo influenciadas por esse principado satânico, que está atuando na sensualidade, no engano, na carnalidade. E por quê? Porque não estão tendo a unção de Abraão. Abraão teve a fé cada vez aumentada e desenvolveu o amor de Deus, o amor ágape, que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, não irrita. Aí Deus pôde dar a vitória para Abraão sobre essa nação, e conseguiu implantar a grande nação de Deus na terra para nascer Jesus. Mas se Abraão tivesse vencido, Quedorlaomer ia mandar na terra, e a terra seria sensualizada, ia perecer tudo. Mas Deus deu a vitória. Então você pode notar hoje que isto ocorre até hoje nas igrejas, ocorre aqui em muitos ministérios. Você pode perceber isto na atitude das pessoas. As pessoas só querem sexo, só querem casamento, só querem namorar, só querem priorizar a vida íntima, só quer mesmo prazer, e não prioriza o coração de Deus, não prioriza a vontade do Pai. E isto vai só aumentando, e leva à destruição. Mas Abraão venceu isso. Como? Através da visão de Deus e com 318 fiéis herdeiros. Herdeiros fiel, herdeiro de quê? De implantar o reino dos céus na terra. Porque se eles não tivessem também fidelidade, eles iam cair na sensualidade que estava lá reinando naquela época, que estava talvez pior do que hoje, mas por causa da unção de Deus venceram. Então nós temos que vencer essas opressões, porque essas opressões de Quedorlaomer leva à idolatria sensual. A idolatria sensual leva a pessoa a matar, leva a pessoa a brigar, leva a pessoa a acabar com o casamento, leva a pessoa a acabar com o noivado, leva a pessoa a agredir. É o que mais está tendo nos tempos de hoje: agressão às mulheres, agressão no casamento, violência doméstica para todo lado. Isso já ocorria desses principados que estavam atuando. A única maneira de vencer foi a unção dada a Abraão com os 318. Então vai aumentar cada vez mais a teoria do gênero. Quem quer ser mulher pode ser sendo homem, pode ser sexo livre, pode fazer o que bem entender, pode a criança já aprender desde o começo. Só que a lei está sendo feita no Brasil, em vários países, que já são 42 países que já pregam a teoria do gênero. Eles acham que tem que ser tudo livre, só que não sabem que isso leva à idolatria sensual, e a idolatria sensual leva a um vício que dificilmente a pessoa sai. É igual ficar viciado na pinga, na droga, vem aquela fissuração e a pessoa tem que fazer aquilo, senão a cabeça não fica boa. Porque o vício o que é? Dependência. Álcool, dependência alcoólica. Droga vai matando neurônio, e para voltar o cérebro a funcionar tem que ter a dopação para o cérebro funcionar, senão dá aquela crise. Mas vício resolve. O milagre de Deus restaura os neurônios, tira o vício do álcool, tira qualquer problema andando no espírito. Mas o vício sensual é diferente, porque o vício sensual, ele leva à escravidão da mente da pessoa. Quando é algo físico, é fácil, aí restaura neurônio, é cura do corpo. Mas quando é vício das emoções, aí é algo terrível, porque é o domínio da escravidão. Então Quedorlaomer era esse rei que apregoava isso, mas foi destruído na unção de Abraão com 318. Então nos tempos de hoje a igreja cada vez tem que tornar espiritual, porque isso vai afetar sua casa, sua família, seu trabalho, suas atividades. A qualquer hora você vai ver pessoas servindo a Deus e não servindo mais, pessoas de uma hora para outra triste, abalado, revoltado da vida, porque não estão
querendo implantar o reino do céu. O inimigo vai influenciando de tal maneira que a pessoa fica viciado, algo o domina. Então Quedalomé tinha essa estratégia: o sexo livre, a sensualidade, a promiscuidade, da criança à mais velha, ia espalhando para todo lado. Pessoa que nem sabia de nada já aprendia, e depois a pessoa já estava viciada e não largava mais. Isso que era a influência naquela época. Mas Abraão vence com os 318, anula aquele mal. Ainda os que estavam sendo oprimidos são libertos, mas a influência continuava em Sodoma e Gomorra. Mas veio enxofre, fogo, queimou tudo. E Deus então usa Abraão para implantar a nação de Deus na terra. Começou ali com Melquisedeque, que recebe dízimos de Abraão para construir já Salém, rei de Salém, que viraria Jerusalém. Então veja bem, estamos aguardando a volta de Cristo. As guerras estão idênticas: desânimo, ataque, as pessoas estão fazendo igual Ló só queria ficar rico na terra, aproveitar a vida, e vai por aquele caminho, depois perde tudo. Mas Abraão não, Abraão vai vencendo as batalhas, vai servindo a Deus, vai prosperando segundo Deus. Então nós temos que estar atento para ter a unção contra esses ataques. A sensualidade Asmodeu, que influenciava Quedalomé, está atuando hoje assustadoramente. É o vício das emoções sensual, o vício que leva à pornografia, leva à promiscuidade, leva ao sexo livre. Isso torna uma idolatria que amarra a pessoa. A pessoa pode estar na igreja e pode estar tendo esse problema. A pessoa pode ser pregador, pastor, que pode cair nessa sensualidade. Está correndo uma notícia de um pregador famoso. As notícias correm, não se pode provar, porque ainda a pessoa tem a condição de provar o contraditório. Mas se está vendo a notícia, tem alguma coisa errada. Como no tempo de Caim e Abel, o pecado já aporta, se não deu melhor para Deus. Se o pecado entrou e está dando mal, porque o altar está quebrado. Mas se o altar está firme, como o de Caim, de Abel, cai fogo no altar e o pecado não entra. Então está aí para todo lado: queda, opressão, sensualidade, tudo. Por quê? Porque alguma coisa se abriu e a pessoa vai ficando viciado, vai ficando oprimido, vai ficando dominado por essas entidades satânicas. E até quem serve a Deus pode cair nisso, se não tomar cuidado. Mas como sai? Fiel a Deus, herdeiro de Deus. Por isso que tem os 318, que representa isso: herdeiros fiel, ou aquele que morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. Muitas igrejas fazem campanha de 318, mas muitas vezes não sabem nem o que significa. Mas o significado de 318 é herdeiros fiel na casa de Abraão, que amou a Ele até o fim, só fazia o que agradava a Deus para implantar o reino dos céus na terra, mais nada. E por isso vencer as batalhas. Se você não tornar um herdeiro fiel de Cristo, você corre o risco da sensualidade te dominar, ou vício, ou pecado, ou a promiscuidade, alguma coisa te atrair, e depois para sair é uma dificuldade muito grande. Então, um dos piores vícios que existe é da promiscuidade, do engano, do pecado, da sensualidade, do atrativo que leva a mente a ficar fissurada. Enquanto a pessoa não satisfaz, ele não fica livre daquilo, depois volta de novo e fica um ciclo vicioso. Então Quedalomé queria implantar o império sensual na terra, e hoje no Brasil quer implantar o império sensual. 42 países já tem leis do gênero implantado, para todo lado está ocorrendo isso. Mas se a igreja reage, de uma hora para outra vai parando. Você está notando que já está paralisando essas questões no Brasil, em muitos países já está se levantando igrejas para orar para parar isso, porque senão vai virar perversão, e vai conseguir parar. Por quê? Porque se Abraão tornou honrado, implantou um país para nascer o Salvador, Jesus vai voltar também com a igreja tornando gloriosa. Nem todas, mas os fiel
que vão agradar a Deus vão conseguir livrar muitos do mal. No caso de Abraão, aquelas gerações daquelas países, a maioria foi destruído mesmo, não voltaram para Deus, mas pelo menos os fiéis de Abraão e outros que foram convertendo tornaram povo de Deus. Então veja que essa sensualidade que Kedalomé levou à morte 5 nações, depois mais 4 nações que foram totalmente exterminadas. Nem Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra, Deus falava: Abraão, tu está orando, ó Deus, se tiver 50 justos lá agora, vou poupar por amor a ti, ou por amor ao justo. E mas se não tiver? Abraão fala: se tiver só 10, poupo também. Se tiver só 5, poupo também. Abraão para de orar, não tinha, só tinha Ló, as 2 filhas, nem a mulher dele. A mulher de Ló vira estátua de sal, porque ela já estava sensualizada com aquilo. Não pense que quando a mulher de Ló olha para trás, ela estava olhando era a casa, o dinheiro, a roupa dela guardada no guarda-roupa. Ela estava desesperada, era com a sensualidade que já virou vício na cabeça dela. A perversão sensual já a dominava, já pegava na mente dela, já era uma pessoa dominada por pornografia daquela época. Mas mulher era. Você acha que a mulher de Ló olhou para trás por quê? Por causa de dinheiro? Dinheiro ele ia conseguir, era herdeiro de Abraão, mas Abraão não tinha lá a sensualidade, mas estava lá atrás. Então ela olha e vê aquele pânico: vou deixar a sensualidade, aquelas mulheres tão sensuais, homens sensuais, tudo lá para trás, vão perecer. Ela olha e vira estátua de sal. Sal quer dizer salgar e matar a carne. Estátua de sal é matar a raça adâmica caída. Então é a mesma coisa hoje. Então como que está a sua vida? Está fiel herdeiro para a volta de Cristo, morte adâmica e viver ressurreto? Ou Kedalomé está influenciando o mundo, as coisas, a mente está ainda viciada em alguma coisa? Há chance ainda, como a unção de Abraão, de prevalecer nesse mundo tenebroso. Então essa batalha de Abraão, ela passa desapercebida. A maioria das igrejas faz campanha de 318 só para ficar rico, campanha de sacrifício de 318, que não fala nada do que significa, e o povo de Deus sofrendo do mesmo jeito. Mas 318 em suma é herdeiro fiel, que quer implantar o reino do céu na terra. Então Abraão vem lá do deserto, não reclama, ama a Deus. Abraão não pensa nele, vai para a montanha, e Ló quer as campinas ricas. Abraão não pensou nele. O amor foi aumentando. Então você quer vencer os demônios, vencer o mundo, é isso. O amor aumentando, o amor ágape e a fé aumentando. Na hora que vier o confronto, Deus te dá unção para prevalecer. E esse demônio Kedalomé é influenciado por Asmodeu, principado sensual, que está atacando aí para todo lado. Então esteja preparado, porque a tendência disso é aumentar assustadoramente. Mas Deus dá graça para livrar outros, ajudar e prevalecermos nessa batalha antes da volta do Senhor. Então essa é mais uma fase das 7 etapas que vai seguindo de Abraão, como as guerras que ele enfrentou e como elas assemelham nos tempos de hoje. Então as palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então fique de pé e vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, prosseguindo a campanha de 7 sexta-feira, intitulada As Batalhas que Abraão enfrentou na terra até implantar o país de Deus na terra. A palavra declara que Abraão vem da linhagem de Sem, que veio lá depois do dilúvio de Noé. Ao longo da história, Deus vai tendo um povo que segue a sua palavra. Mas quando chega no pai de Abraão, ele para no meio do caminho. Mas Abraão, depois de que morre seu pai, ele obedece a Deus e segue. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Em Jesus a fé só funciona se o amor ágape aumentar.
Então Abraão obedece, entra pelo deserto, não fala uma vírgula, não reclama, não preocupa se vai morrer, se vai perecer no deserto, simplesmente obedece. Assim é o cristão aprovado. Ele obedece, pode vir a luta que for, não briga, não questiona, nem reclama, nem choraminga para Deus o que está ocorrendo, mas declara: Senhor, estou nessa terra para implantar o teu reino e fazer a tua vontade, ocorra o que ocorrer, minha função é te louvar e bendizer. Assim Abraão fez, e de uma hora para outra, depois de muito tempo viajando sem rumo, mas Deus o direciona, ele para numa praia, e Deus fala: Abraão, sei que me ama mesmo. Durante toda a jornada, nada falou, mas creu. E ele fala, o Senhor, com Abraão: pode contar a areia dessa praia, será o teu povo. Pode olhar aí para o céu e ver as estrelas, será o número da tua nação. E Abraão começa a aumentar o amor mesmo, a fé. Se somos Jesus, descendente de Abraão, antes o inimigo empacou o pai dele, em medo de morrer, em medo de ficar no deserto, em medo de perecer no meio daquelas areias. Assim é muitos cristãos, desesperam no meio do problema, reclama, blasfema, duvida. Isto que a batalha está ocorrendo. O inimigo tenta influenciar a mente por desespero, mas nós não temos que desesperar nem de morte, nem de ataque, nem de problema nenhum. Deus é conosco sempre. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E se fizermos o que a palavra manda, Deus vai aprovar. Pai amado, Ló preferiu Sodoma e Gomorra, mas Abraão não. Abraão abriu mão do que tinha para o seu sobrinho. Seu sobrinho foi egoísta, mas depois teve a consequência. Mesmo assim, Abraão vai ajudá-lo na guerra dos 5 reis contra 5, com 318 herdeiros fiel. Vence Quedorlaomer, que é uma influência de Asmodeu do tempo de hoje, que está tão pervertido como naqueles tempos, até pior naquele tempo ainda, porque a implantação da sensualidade na terra, da criança mais velho, a promiscuidade aberta, era Quedorlaomer implantando nas nações. Era uma influência satânica de domínio sensual, porque quando a pessoa fica viciado na sensualidade, ele torna um escravo da sensualidade, que é mais pervertido do que o vício do álcool, ou de alguma tóxico, ou de algum elemento químico, porque o elemento químico destrói neurônio, mas pode voltar o neurônio a funcionar, ser curado. Mas a sensualidade, ela domina o espírito da pessoa, a alma, acorrenta a pessoa, e a pessoa mantém uma aparência que não tem, mas dentro dele remói a situação sensual, o engano, e toda a escravidão sensual leva a pessoa ao ódio, à violência, à agressividade, à traição, a adultérios, a inimizade, a briga, a engano, e vai afundando. É o que ocorria no tempo de Quedorlaomer, mas Abraão venceu esta batalha. Senhor amado, nos tempos de hoje a igreja tem que ter esta unção, porque a todo momento o vício sensual está querendo dominar até criança, até os mais velhos, na mídia, nas escolas, para todo lado, nas leis. O inimigo quer dominar o engano para levar à escravidão. Mas nos tempos de Jesus, que ele está voltando, é semelhança nos tempos de Abraão. Deus tem um povo que vai prevalecer com certeza. Pai, se somos de Jesus, descendentes de Abraão, direito à mesma herança, a mesma promessa, que venhamos ter a visão dos 318 herdeiros fiel, que quer implantar o reino do céu todo dia na terra. Louvado o nome do Senhor. Que todos tenham esta unção, vida abundante a todos, um milagre para todos, e seguimos esta campanha, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, preste atenção, o Espírito Santo revela 3 pessoas
que você está enfrentando problemas, ou familiar, ou com alguém, ou financeiro, mas lembre-se, um problema é como você entrar num deserto. O que tem que fazer no deserto? Como Abraão, nada a falar, esperar servir a Deus e não abrir a boca para falar uma vírgula contrária. Fala, Senhor, eu estou aqui nessa terra para ser herdeiro de Deus, implantar o teu reino. Ocorra o que ocorrer, só faça isso. Senão, o que vai ocorrer? Vem um problema no filho, um problema de dinheiro na empresa, um problema com parente. O inimigo já vai insuflar, fala, cadê seu Deus? Cadê a igreja? O que vai ocorrer? Você vai perder, está adiantando nada orar, Deus não vai te abençoar nunca, está só piorando. Então resista a isso, e aí você vai ver que você vence esse principado satânico, e logo Deus vai falar, eu sei que me ama, meu servo. Aí você vai ver herança vindo, aumentando, vitórias. E geralmente quando você vence principados, eles vê que você já sabe as estratégias deles, não voltam mais, você vai só prevalecendo. Tanto é que Abraão, ao longo da jornada dele, os ataques não se repetiram, foram só bênçãos atrás de bênçãos, mas houve os ataques, mas foi prevalecendo. Teve 2 só que ele quase teve decadência, que vamos falar nas outras etapas, mas mesmo assim ele reage e prevalece, porque batalha é isso mesmo, é a tentativa de destruir. Só é derrotar se entregar os pontos. Então você que nota desânimo na hora dos problemas, e a tendência é falar do problema até para Deus, ou querer questionar, ou desesperar, porque o problema está te cercando, ou alguém da sua família, mas não deixe te dominar, mesmo que é algo triste. Simplesmente fala assim, eu estou na terra para fazer a tua vontade, herdeiro de Deus, participio dos 318, quer dizer, a cruz, morrer e ressuscitar, herdeiro fiel, sempre pense nisso, porque Abraão venceu com os 318 todas as batalhas ao longo da sua jornada, com base em herdeiro fiel, morte na cruz e ressuscitar. Se você então enfrenta algo que está te atormentando, então vem à frente. O Espírito Santo revela mais 4 pessoas, que a tendência é você estar também preocupado com as questões se vão resolver ou não, se vai pagar a dívida, se vai vir rápido, se vai piorar, se vai melhorar. O que você tem que fazer? Não contaminar com Sodoma e Gomorra, nem um cardaço. O que é isso? É de você falar, Deus, desse mundo eu não espero nada mesmo, eu quero agradar a Jesus, eu recebo o pão e o vinho, eu quero ter a comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, e ainda ajudar a obra dele todo dia, dízimos e ofertas e oração. Não preocupe com o problema. Abraão podia pegar muita fazenda de Sodoma e Gomorra e não quis nem um cardaço, porque a visão é implantar o reino do céu, aí você sai do problema. Mas o tal do Nosferato vai falar, não, para que vai dizimar, ofertar, ir na igreja todo dia, não vai adiantar nada. Aí o inimigo te oferece fazenda de Sodoma e Gomorra, não pegue nem um cardaço, senão você é derrotado. Então sempre prefira Salém, que quer dizer Jerusalém, sempre prefira preparar a volta de Cristo, que você vai prevalecer com certeza, senão a tristeza vai te dominar. Se você está preocupado como vai viver, sobreviver, não deixe te dominar, preocupe em ser